Em nosso culto, éramos apenas 12 pessoas, mas com Deus, éramos maioria. No dia 12 de outubro de 1958, em Campinas, a história da Igreja do Nazareno se iniciava no Brasil através da vida do missionário Dr. Earl Mosteller. E as palavras colocadas por ele em seu diário viriam a se tornar uma realidade através da missão que Deus o tinha colocado: expandir e irradiar a proposta nazarena de santidade bíblica para os 4 cantos do Brasil. Homens e mulheres levantados por Deus de muitos lugares diferentes do Brasil e do mundo, ao passar do tempo, engajam-se e fazem com que o trabalho fique cada vez mais efetivo e frutífero. Eu tive o privilégio de ir a Santos para receber a família Mosteller, que chegou em 58 para iniciar a Igreja de Nazareno. Portanto, eu fui o primeiro nazareno no Brasil. Hoje eu estou com 95 anos e a minha satisfação é grande ver o crescimento da Igreja após 60 anos. É prova de que a mão de Deus está sobre isto. Com a chegada de mais casais, missionários e suas famílias, inicia-se o trabalho do Seminário Nazareno, que gerou e formou pastores que são hoje peças preciosas para a Igreja. Eu cheguei na igreja da Missérium 355 quando ela tinha um mês de inaugurada. Eu cheguei em julho, eu cheguei em agosto, ela foi inaugurada em julho. Eu sou das primícias. Dos velhos só sobrevivemos 3. Pastor Dilo, bastante enfermo. Pastor Hugo, bastante enfermo. E eu, graças a Deus, com os meus perrengues, mas ainda continuo firme naquilo para o qual fui chamado. Eu tenho um amor incondicional pelo meu Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho um amor também imutável pela Igreja do Nazareno. Com o passar dos anos, os caminhos abertos nos anos anteriores são cada vez mais pavimentados. Os líderes nazarenos mobilizaram um exército de voluntários, formando e treinando novas equipes. Jovens, casais, crianças, idosos e famílias sendo ensinadas em diferentes linguagens sobre o valor da mensagem da santidade. Centros de compaixão, clínicas, creches e outros trabalhos são iniciados e realizados, levando o Evangelho aos necessitados de forma prática e inclusiva. E com um crescimento numérico e explosivo, a Igreja toma passos ainda maiores, oferecendo ainda mais condição ao estudo teológico, escolas para as crianças e adolescentes, além de muitos outros ministérios artísticos que se formaram e se transformaram em grandes ferramentas de propagação do Evangelho. Ao celebrarmos 60 anos da existência da Igreja do Nazareno no Brasil, e eu diria não apenas existente, mas o crescimento abençoado por Deus no Brasil. Para ter crescimento, percebíamos que tínhamos que ter estudos descentralizados. E uma das coisas que tem me alegrado demais é, nestes últimos anos, ver como é que a Igreja brasileiras estão realmente dando liderança nesta área de missões mundiais. A Igreja do Nazareno no Brasil passa a ser um grande e importante polo de desenvolvimento da denominação e continua crescendo. Muitas fronteiras geográficas foram desbravadas, das águas do rio Amazonas até as serras gaúchas, dos vilarejos do sertão nordestino aos grandes centros urbanos, e a cada nova estaca lançada, um novo sonho, e o poder do Evangelho sendo vivenciado a cada novo dia. A Igreja do Nazareno chegou aos seus 60 anos de existência. Nosso desejo é que, enquanto trabalhamos com os ministérios, possamos desenvolver a unidade, a credibilidade e a identidade nazarena neste país. Contamos com cada nazareno, cada pessoa que ama a Igreja do Nazareno, a fazer essa igreja, a igreja que é do povo e para o povo, uma igreja viva
e atuante no nosso Brasil. As palavras escritas no diário do Dr. Mosteler quando chegou ao Brasil continuam vivas e audíveis no coração de cada nazareno brasileiro. 60 anos se passaram. Éramos 12. Hoje somos mais de 170 mil e com mais de 600 igrejas. Esta não é a história de um povo que apenas construiu prédios, mas de um povo que se alegra ao ver igrejas ocupadas por pessoas impactadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Uma história de 60 anos escrita por vários autores sob as bênçãos de Deus, da qual fazemos parte e que ainda continua. Igreja do Nazareno do Brasil, uma igreja forte, pregando há 60 anos santidade ao Senhor.